Olá, internautas, sejam bem-vindos ao programa Medicina Moderna aqui na Cine TVNet, a sua televisão na internet. Sou Antônio Macedo Júnior, sou médico, urologista, professor na Escola Paulista e semanalmente nós temos esse encontro para falar de medicina de uma forma descontraída, trazendo informação. Hoje nós teremos um programa especial, nós estamos aqui recebendo com prazer o Dr. Fábio Jatene, que é uma das grandes autoridades em cirurgia de pulmão, e nós vamos conversar um pouquinho sobre uma forma nova de se abordar pacientes muito graves com problemas respiratórios, problemas pulmonares, que é o transplante de pulmão, que é um procedimento avançado, mas que o Instituto do Coração aqui em São Paulo tem adquirido uma experiência muito grande. Já ultrapassou a marca de 50 transplantes pulmonares. Metade desses casos é feito o transplante dos 2 pulmões e os resultados muito bons, equivalentes aos melhores resultados no mundo. E para falar sobre isso, né, nós vamos receber o Dr. Fábio, vamos falar sobre o que é realmente o transplante, quais são as indicações e como esses pacientes realmente acabam se beneficiando de um tratamento avançado como esse. Dr. Fábio, bem-vindo ao nosso programa aqui na Cine TVNet. Eu vou lhe perguntar inicialmente, querendo saber que tipo de doente, que tipo de problema realmente torna um paciente candidato a um transplante de pulmão. Bem, via de regra, os pacientes que são encaminhados a transplante de pulmão são pacientes que têm doença pulmonar muito avançada, que nós chamamos praticamente terminal, né? A doença pulmonar ela vai evoluindo durante um certo período e numa fase mais avançada, quando o doente já está com o seu pulmão muito deteriorado, é que nós consideramos a fase avançada da doença ou terminal da doença. Esses são os pacientes que se prestam. E dentro dessa, vamos dizer, condição de doenças muito avançadas, existem várias doenças que nós podemos separar, né? Todas acabam evoluindo da mesma maneira, por uma deterioração, por uma piora assim, muito grande do pulmão. Mas, basicamente, as doenças são o enfisema pulmonar, que é uma doença muito comum. Muitas pessoas têm enfisema pulmonar. Muito em fumantes, né? Principalmente fumantes. Né? São fumantes de longa data, de grandes quantidades de consumo diário. Então, enfisema, fibrose pulmonar são as doenças que endurecem o pulmão. Né? O que acarreta a fibrose pulmonar? Tem várias causas que acarretam. Existem causas, por exemplo, próprias do indivíduo ou familiares. Então, o indivíduo evolui dessa maneira. Mas existem causas ocupacionais. Por exemplo, em algumas formas de atividade profissional, por exemplo, trabalho, o indivíduo aspira pó, né? Existem substâncias, minas de carvão, minas, cerâmicas e outras tantas, né? E ele aspirando, ele pode acabar deteriorando. Produtos químicos também podem acabar levando a isso, né? Endurecem o pulmão. Depois existem outros tipos de doença, por exemplo, relacionadas com o coração. Então, o coração, por dificuldades de funcionamento, acabam sobrecarregando o pulmão de sangue. Isso, num primeiro momento, deixa o pulmão muito cheio de sangue, que a gente chama de congestão pulmonar. Mas, numa segunda fase, a elevação da pressão dentro do pulmão. Então, os vasos pulmonares ficam com pressão sanguínea muito alta. E essa pressão acaba levando a uma piora da função. Às vezes temos que trocar os pulmões nessa condição, né? Substituir os pulmões. E outras doenças, por exemplo, secreção em excesso, né? As pessoas têm doenças que produzem muito catarro. O indivíduo tem aquela secreção abundante. E isso acaba levando a uma infecção, 2, 3, várias infecções e deterioram o pulmão, pioram muito a função do pulmão. E esses pacientes, antes do transplante, como é que eles são tratados? Já que são doenças degenerativas, são fatores irritantes, tanto o tabagismo, mas também muitas substâncias químicas. Como que se mantém esses pacientes na evolução? Então, via de regra, esses pacientes são tratados com medicamentos, né? Então, eles vão recebendo remédios e esses remédios, as suas doses vão aumentando, aumenta o número de medicamentos que esse indivíduo recebe. Às vezes recebia 1, passa para 2, 3, 4 tipos de medicações ou até mais, né? Por vezes, quando tem produção de secreção, infecções, antibióticos. Então, são pacientes que, na maioria das vezes, são tratados com medicamentos. Alguns deles já até foram operados no passado. Então, pode ter uma parte do pulmão doente, essa parte pode ter sido retirada, por exemplo. Mas aí a parte restante do pulmão acaba também se deteriorando, acaba
piorando a sua função, e aí na condição terminal, final da doença, o que nós precisamos fazer é trocar os pulmões. Certo. Existe uma idade mínima ou máxima para que um paciente receba um transplante de pulmão, professor? Normalmente os transplantes são feitos em adultos, né? A partir da idade como adultos jovens até ao redor de 65 anos de idade. Nós temos casos até de crianças submetidas a transplante com 12 anos, 13 anos, né? 10 anos, que são doenças que o indivíduo já tem quando nasce, né? São doenças, vamos dizer, hereditárias ou congênitas. Então ele nasce com alguns problemas pulmonares, esses pulmões rapidamente pioram a sua função, então ainda jovens, muito jovens, precisam ser transplantados, mas não é a regra. A regra é que a partir dos 18, 20 anos e para frente. Certo. E como que esse transplante está se desenvolvendo no Brasil? Quais são os centros que estão fazendo e quais são as perspectivas desse método de tratamento no Brasil? Isso. O centro pioneiro de realização de transplante no Brasil é um centro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de lá, alguns outros centros aqui em São Paulo, né, e no interior do estado. Aqui em São Paulo, que eu digo na capital e no interior também já fizeram. Existem centros no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, centros que agora estão se fixando em Fortaleza, no Nordeste, ou seja, já há vários... Já uma ramificação. Já há vários locais que estão trabalhando com transplante. E todos com bons resultados? Todos com bons resultados. O que chama muito a atenção no transplante do pulmão é a dificuldade em realizar o transplante. Né? Dificuldade em realizar, não só técnica, mas de logística, né? Esse de equipe. De equipe. Esse é um processo que precisa de uma equipe que se dedique a isso, né? Porque o doente precisa ser avaliado antes da operação, antes da indicação para a operação. Às vezes nós temos pacientes que falam, eu tenho um pulmão muito doente, preciso fazer um transplante. Quero transplantar, mas não é bem assim. Quer dizer, por exemplo, doenças tumorais, né, não se prestam, não se candidatam a fazer transplante. Então tem que ter elas evoluem muito mal. Evoluem mal e você usa drogas que diminuem a imunidade. E com isso o tumor rapidamente se espalha. É interessante que nós já falamos sobre transplante de fígado e o câncer de fígado, em algumas circunstâncias, ele é uma boa indicação, né, para o transplante. Em pulmão isso não se observa. Não, o câncer de fígado ele tem vários graus de tumores, né, e alguns tumores têm uma certa, vamos dizer, um crescimento lento, né, e esses provavelmente podem ser candidatos. Mas pulmão não, o câncer de pulmão é um câncer muito agressivo, né, muito rápido. Então nessa condição, se fizer o transplante, a chance de mau resultado é muito grande. Então, entendo. Para quem está nos assistindo já está preocupado, né? Às vezes tem algum familiar, alguém que fuma muito, né? Nós estamos falando, é claro, no estágio final. E agora com mais essa conversa sobre o câncer, só para aproveitar esse momento, assim, com relação ao paciente que fuma ou que largou recentemente de fumar, quer dizer, que cuidados que ele deve ter daqui para frente de acompanhamento para realmente se observar e se antecipar um diagnóstico ou numa fase inicial. O que se recomenda hoje para um paciente que foi fumante há muito tempo ou que está fumando, mas diminuindo a sua ingesta? Em relação a câncer de pulmão. A pulmão ou essas doenças pulmonares graves? Assim, claro, o hábito de fumar, todos nós sabemos, é um hábito ruim, né? Ele deteriora alguns sistemas e órgãos, por exemplo, o sistema respiratório agride fortemente o pulmão, a traqueia. O sistema circulatório, né, agride o coração, os vasos, as doenças das coronárias e da aorta estão relacionadas ao hábito de fumar. Então, o que eu poderia recomendar é, assim, primeiro, que evite ao máximo o hábito de fumar. Tente, se fuma, parar de fumar, porque isso é o mais importante, né? Entretanto, existe uma certa latência entre o momento de parar de fumar e o início da doença e os efeitos. Por exemplo, se considera que um câncer de pulmão demora muitos anos até se desenvolver e chegar a 1 centímetro. Então começa com 1 célula, 2 células, 4 células, vai havendo duplicação. Então esse período é um período de vários anos, que os autores consideram que deve ter entre 6 e 10 anos. Então, se você, por exemplo, interrompe o seu hábito de fumar hoje, não vai imaginar que amanhã já está livre do problema. Quer dizer, ainda há um período, porque o hábito de fumar, ele vai exercendo a sua influência ruim, maléfica, até aquele momento. Mas, como essa influência não cessa imediatamente, quer dizer, o indivíduo que desenvolve uma célula tumoral hoje, ela vai só aparecer daqui a vários anos, então, certamente, entre parar de fumar e estar livre do problema, isso demanda um certo tempo. Então, a minha recomendação, pare de fumar o quanto antes, né? Já certo. É o melhor.
Voltando ao transplante de pulmão, no Brasil, por ano, quantos transplantes são realizados? Isso. Em média, ao redor de 50 transplantes a 60 transplantes de pulmão ao ano. Só para a gente ter uma ideia, transplantes de pulmão, transplantes de coração, quantos ao ano? Perto de 3 a 4 vezes mais que 150, 200. É mais ou menos. Transplante de fígado, o senhor tem ideia? Não tenho ideia, mas certamente muito mais. Muito né? mais. Muito mais. Muito bom. De rim são praticamente 5 mil, 4 mil a 5 mil por ano. Transplantes de anos no Brasil. Muito bom. E fora do Brasil, quer dizer, nos grandes centros de medicina, ele já é uma o transplante patologia. O transplante de pulmão é uma realidade. Né? Eu estava comentando aqui, é uma opção terapêutica, né? que precisa ser bem indicada. Eu estava até comentando que o que acontece é que essa equipe que se envolve com o transplante, ela precisa inicialmente avaliar o paciente. Né? Não quer dizer que todo paciente que tem doença pulmonar precisa fazer transplante. Não é verdade. Não é verdade. Né? Claro, tem pessoas que têm doença pulmonar, mas que são perfeitamente controladas com remédio. Aliás, uma minoria só desses pacientes é que precisa ser submetido a transplante. Né? A maior parte, certamente, que não, que trata com medicamentos. Então, esses pacientes que têm uma tendência a realizar o transplante precisam ser avaliados. Né? E essa avaliação é uma avaliação grande, exaustiva, para que a gente realmente assim, selecione aqueles indivíduos que são candidatos ao programa de transplante. Uma vez candidatos, aí ele passa a fazer parte de uma lista, né, daqueles indivíduos que vão ser submetidos ao transplante. Certo. Então é um processo. Não é que eu não estou bem, eu tenho problema pulmonar, preciso fazer transplante. Não, quer dizer, isso passa por uma avaliação, existem critérios, né, existem um protocolo que nós chamamos, que são vários exames que precisam ser realizados para avaliar realmente, assim, qual é a condição. Existem números assim dos exames que dizem, olha, você está numa faixa que precisa fazer o transplante. Antes disso, não precisa. Você tem outra forma de tratamento. E depois disso também não é mais recomendado, porque a doença é muito terminal. Quer dizer, o transplante não é uma terapia do desespero. Quer dizer, quando o indivíduo não tem mais o que fazer, então vai fazer transplante. Não. Esse seria um bom candidato. Esse não é um bom candidato, certamente. Você tem uma faixa da doença, um período da doença que é o momento correto. E o senhor, como diretor desse programa do Estudo do Coração, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, como é que foi, quais foram as principais dificuldades de se criar um programa complexo como esse, que envolve tantos profissionais? É uma cirurgia muito demorada? Isso, é uma cirurgia demorada. Se você troca os 2 pulmões, é uma cirurgia aí que vai entre 6 e 10 horas. Uma cirurgia de 6 a 10 horas. Quais foram as grandes dificuldades para se começar a botar esse programa para funcionar? Isso. A primeira coisa é assim... O que nós sentimos, nós tivemos uma fase inicial há alguns anos, onde nós iniciamos com um programa de transplante, fizemos 20 casos, os resultados foram satisfatórios, mas o que nós percebemos é que faltava um envolvimento maior dos profissionais com o programa. Ou seja, as pessoas trabalhavam com transplante de pulmão, mas também trabalhavam com outras coisas. E o que nós fizemos de um certo período para cá, o período mais recente, onde nós acumulamos já mais de 50 casos, é que as pessoas estão envolvidas somente com o programa de transplante de pulmão. Pelo menos a maioria dessas pessoas, principalmente os clínicos e alguns cirurgiões. No sentido de que eles conseguem se dedicar ao programa, atender o paciente com calma, com paciência, com dedicação, antes da indicação do transplante. Aí no período onde ele está na fila de espera, né, para que surja um doador, ele é avaliado regularmente para que não piore as suas condições naquele período. Né? E depois da operação também o paciente vira um cliente da instituição, porque ele volta para os controles pós-operatórios, para ver se a medicação que ele está tomando está em ordem, se o funcionamento desse pulmão transplantado está funcionando bem, além do que há outros profissionais envolvidos, né? Há enfermeiros, há psicólogos, há fisioterapeutas que têm uma atuação muito importante no programa, nutricionistas, assistentes sociais, quer dizer, é um programa grande. Existem reuniões semanais do grupo de transplante, é um grupo com muitas pessoas. Quer dizer, então, juntar essas pessoas, buscar a dedicação delas para o programa, esse foi a maior dificuldade. Motivá-las. Motivá-las também.
Na verdade, o aspecto técnico, a operação em si é uma operação elaborada, né? Porque você tem que fazer anastomose, primeiro retirar o pulmão, depois fazer suturas e anastomoses e emendar vasos com vasos, brônquios com brônquios, quer dizer, ela é elaborada. Mas mais que tudo isso, eu diria que é a estrutura do programa, que é o mais trabalhoso. Muito bom, nós estamos aqui falando sobre transplante de pulmão, nós fizemos esse primeiro bloco um apanhado geral de como o problema se situa, todo esse desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto no segundo bloco. Então, até já. Estamos de volta ao programa Medicina Moderna, aqui na Cine TVNet, hoje recebendo o cirurgião torácico, diretor da equipe de transplante de pulmão do INCOR, o Dr. Fábio Jatene. Dr. Fábio, então esse transplante, a gente vinha conversando aqui no intervalo, realmente há uma expectativa muito grande daqueles pacientes na fila, não? E aí eles fazem um transplante, o que muda de repente? Eles saem de uma fase de recuperação da cirurgia, que deve ser uma fase delicada dos dias iniciais, e depois o que muda na vida deles? Muda tudo na vida deles, né? Tudo. Uma das piores sensações que o ser humano pode ter é falta de ar, né? Falta de ar. O ser humano ele tem reserva de algumas coisas, mas ele não tem reserva de ar, né? Ele não pode parar de respirar. E às vezes ele para de comer, ele para de beber e sobrevive. A gente vive vendo aí exemplos de pessoas que se perderam no mar, tomaram água da chuva, viveram uma semana, 10 dias. Então ele tem reservas hídricas, tem reservas calóricas, ele consegue mobilizar, ele emagrece, etc. Mas mobiliza. Mas reserva de gás não tem. Ou o indivíduo respira ou ele morre, né? E uma das piores sensações que tem é a sensação de falta de ar. Esses pacientes, todos eles, quando são operados, todos, sem exceção, eles sentem falta de ar ao que nós chamamos mínimos esforços, ou mesmo em repouso. Quer dizer, para você ter noção, tomar banho é um esforço médio. Nós temos esforços grandes, esforços médios, pequenos e repouso. Tomar banho é considerado um esforço médio, né? E tem pacientes que têm tem cansaço a mínimos esforços. Por exemplo, falar é considerado um esforço, se o sujeito fala com moderação, pequeno. Então o indivíduo fala e cansa, né? Às vezes escovar o dente, ele cansa. Então é uma condição muito ruim. E eles têm essa condição, infelizmente. Quer dizer, estão com problema para viver, cansaço a mínimos esforços ou em repouso. Tem pacientes que não fazem nada porque se mexer, poucos membros não conseguem. Nós avaliamos alguns candidatos e tem uma prova, que é o teste da caminhada. Ele tem que caminhar 6 minutos, né? E na caminhada você consegue saber quem tem mais capacidade ou menos capacidade. Tem pacientes que não conseguem caminhar 100 metros, né? 100 metros em 6 minutos. Né? Ou seja, não consegue andar um quarteirão, né? E às vezes com oxigênio, né? Com oxigênio. Não estou nem dizendo sem oxigênio. E eles saem respirando normalmente depois do transplante, quando ele é bem sucedido? Quando termina o transplante. No pós-operatório imediato, assim, na UTI, eles já notam diferença. Falam, doutor, já estou respirando muito melhor. Está leve a respiração, não tem mais falta de ar. Né? A sensação deles dizerem que não tem mais falta de ar é impressionante.
E se eles têm uma doença, por exemplo, uma doença que gerou essa deterioração do pulmão, qual que é o risco de que esse pulmão venha a se deteriorar no futuro? Exatamente, essa é uma pergunta ótima. O que se faz é que se busque, por exemplo, afastar a causa predisponente. Né? Por exemplo, se é enfisematoso, está relacionado ao cigarro, né? Pulmões com bolhas de enfisema, tudo que a condição sine qua non, indispensável, que o indivíduo não fume mais. Lógico, senão deteriora o pulmão. Acho que ele nem recebe o transplante. Não recebe, ele não entra na fila. Não entra na fila, imagina. E outros, por exemplo, que têm problemas ocupacionais e que por problemas de poeira, problemas de partículas, deterioraram o seu pulmão, fizeram o pulmão endurecer, ficar fibrótico, esses também, eles, evidentemente, que têm que se afastar dessa atividade que foi ruim para ele. Né? Agora, tem pacientes, por exemplo, que têm doenças genéricas, eles nascem com alguns problemas e alguns defeitos. Nessa situação, o que se busca é colocar pulmões e evidentemente, esperar que essa doença acabe não progredindo, mas que pode acontecer. Em algumas situações pode acontecer de haver deterioração desse novo pulmão, mas isso é a longo prazo, né? Tem períodos mais longos. Além do tumor, o câncer de pulmão, existe alguma outra doença que o eventual candidato possa ter que também impeça de fazer o transplante? Isso. Bom, a idade avançada. A idade muito avançada é um problema. Né? Então, essa idade avançada a gente evita de colocar o paciente em lista, porque a relação custo-benefício não é favorável. O paciente muito idoso, ele tem uma série de limitações, dificuldade para recuperação pós-operatória e tudo, uma saúde já debilitada. Né? Outras doenças são tumores de outros locais, não precisa ser só tumor do pulmão, mas o doente não deve ter tumor em outras... Não deve ter nenhuma doença. Outra doença, lógico. E, além disso, doenças sistêmicas, né? Existem várias diabetes, doenças. por exemplo, é uma doença muito comum. Diabetes é assim, como um todo não é favorável para a realização do transplante, não é uma contraindicação formal, mas diabéticos graves não devem ser submetidos. Né? Agora, outros tipos de doenças inflamatórias, sistêmicas, que acometem as articulações, que também são maus candidatos. E os medicamentos que se toma para evitar a rejeição, exemplo dos outros transplantes, é muito potente, é muito forte, deixa o paciente... Isso. Hoje em dia, assim, à medida que houve o avanço da tecnologia para várias áreas, houve também na área dos medicamentos. Né? No passado, nós não tínhamos bons medicamentos que fizessem a proteção contra a rejeição. Né? E hoje os medicamentos são mais eficientes. Mas, progressivamente, o que a gente vem notando é que eles são mais eficientes contra a rejeição e trazem menos efeitos colaterais, efeitos indesejáveis. Eu vou só dar um exemplo rápido. A pessoa ela tem uma boa imunidade, né? Uma boa imunidade. Então, ela se defende contra infecções, contra agressões e contra órgãos estranhos. O transplante é a colocação de um órgão estranho. Quando você faz o transplante, evidentemente, o organismo deverá reagir, né? Então, existem drogas, principalmente no passado, que eram eficientes para combater essa rejeição, essa reação do organismo. Então, o organismo não reagia. Mas, em compensação, enfraquecia tanto o organismo que as infecções tomavam conta, atacavam e pegavam e se manifestavam. Então, o indivíduo não reagia contra o órgão transplantado, mas, em compensação, morria de infecção. E hoje, o que as drogas estão fazendo é assim, elas cada vez mais são eficientes a ponto de impedir a rejeição, né? Mas elas não pioram tanto as defesas do organismo, a imunidade do organismo. Então, o indivíduo tem algumas defesas, boas até, contra infecções e outras agressões, mas não reage tanto contra o seu órgão. Ou seja, isso evoluiu muito. Evoluiu bastante. E esses medicamentos, os pacientes têm livre acesso pelo SUS? Aliás, o programa, os pacientes têm acesso completo. Né? À operação, ao tratamento antes, ao tratamento depois da operação e aos medicamentos. É um programa totalmente financiado financiado pelo Ministério, pelo SUS, e os convênios também, por essa última norma que houve regularizando os convênios, pelo menos a sua grande maioria, eles oferecem transplante. Quer dizer que então não é problema conseguir transplante nem para os que têm convênio, nem para os que não têm convênio. Certo. E com relação dos órgãos que a gente conhece que são transplantados, o pulmão é o mais sensível de todos para captação? Eu não sei se é exatamente o mais sensível, mas é um dos mais sensíveis. Né? Para se ter uma ideia simples, assim, todos já ouviram falar de transplante de rim, transplante de fígado, transplante de coração. Então, para cada 10 doadores de fígado,
e que também doaram seus pulmões, então seriam 10 doadores de pulmão, nós só conseguimos aproveitar órgãos de um doador. Puxa. Ou seja, é 10% dos doadores de fígado. Por quê? Por um motivo muito simples até. Todos os órgãos, na sua maioria, eles estão fechados dentro do organismo, protegidos dentro do organismo. O pulmão também está dentro do organismo, mas ele está aberto para o meio ambiente. O indivíduo respira, entra ar da atmosfera lá para dentro e toda vez sai ar e entra ar e sai. Quer dizer, e isto já por si só é uma agressão. Os indivíduos que, por exemplo, permanecem um período assim, em tubos, aquela intubação pela boca, orotraqueal, na UTI, etc., em 2, 3 dias eles adquirem uma grande infecção pulmonar. Isso inviabiliza o transporte? Isso inviabiliza. Nós não podemos utilizar órgãos que estão contaminados por infecção, porque uma vez que você transplanta e usa os remédios para diminuir a defesa do organismo, a infecção toma conta e perde. Além disso, por exemplo, pacientes que são assim, atropelados e que poderiam eventualmente doar órgãos, etc., ou que têm traumas, com vezes eles têm fraturas de costelas e as costelas machucam o pulmão, então também não pode utilizar. São um bom candidato. Então, infelizmente, dos piores problemas pelas equipes transplantadoras de pulmão é a dificuldade, um dos maiores problemas é a dificuldade em se obter bons órgãos para o transplante. Então, qual seria o bom candidato, então, de doar? Isso. Que situação que um paciente que vai a óbito, ele passa a ser um bom candidato de doação de pulmão? Então, via de regra, pessoas jovens. Cujo pulmão esteja em boas condições, que não tenham o hábito de fumar, ou que não sejam fumantes inveterados, né, que tenham prejudicado o seu pulmão, que não tenham muita secreção pulmonar, que no momento do transplante estejam livres de infecção pulmonar, né, porque pacientes com infecção pulmonar eles são maus candidatos, né, para utilizar. Quer dizer, então isso deve implicar num diagnóstico muito rápido, né, da morte encefálica, que é uma coisa que no Brasil, apesar do grande avanço, ainda está uma fase ainda não ideal, é isso? Exatamente, quer dizer, isso melhorou muito, principalmente no estado de São Paulo, a Secretaria tem um programa belíssimo disso, e no país como um todo existe essa preocupação com essas centrais captadoras e que organizam esse processo, né? Mas certamente esse é um grande problema, principalmente no transplante de pulmão, onde o órgão se deteriora rapidamente, então nós precisamos de indivíduos com morte encefálica, assim, sem deterioração, sem piora do pulmão. Quer dizer, o pulmão precisa ser aproveitado rapidamente. E quais são os planos, doutor Fábio, daqui para frente? Esse programa, então, agora cada vez mais se solidificando. Quais são as metas assim, que o senhor vai percorrer para poder oferecer cada vez mais essa modalidade de tratamento aqui no Brasil? A meta para esse ano é que nós possamos fazer de 18 a 24 transplantes esse ano no nosso serviço, né? Isso representa 1,5 a 2 transplantes por mês, né? Nós vamos cumprir a meta, provavelmente já temos 12 transplantes até praticamente metade do ano, certamente nós vamos conseguir cumprir a meta. Isso lá no Hospital das Clínicas. Para o ano que vem, nós imaginamos que a meta deva ser algo entre 20 e 30 transplantes, ao redor de 25, 26 transplantes, isso representa um pouco mais de 2 transplantes por mês. E nós entendemos que lá no nosso hospital essa é uma meta realística, uma meta boa, e se nós conseguirmos ajudar e recuperar a função de 2 indivíduos por mês, nós achamos que está bem. O que nós vamos precisar é que outros locais se envolvam, né, de forma objetiva e eficiente. Por exemplo, o Hospital Albert Einstein se interessou por esse programa. O Hospital Einstein é um hospital assim, de excelência que tem assim, muita penetração em outros tipos de transplantes. E agora se interessou por transplante de pulmão e provavelmente deverá iniciar logo com transplante de pulmão. Além do Einstein, por exemplo, outros hospitais como o Sírio-Libanês e outros hospitais também têm condições de fazer e assumir o programa. Né? Outros centros fora de São Paulo também estão se desenvolvendo. Né? E nós temos conhecimento até de um centro em Fortaleza que está trabalhando para poder realizar transplantes de pulmão. Ou seja, a meta é que nós possamos estabilizar a nossa atividade e que outros locais também façam de tal sorte que se possa beneficiar uma quantidade maior de pacientes. Quer dizer, o que nós observamos é que a nossa fila hoje vem aumentando progressivamente, né?
E evidentemente que um centro, 2 centros não vão conseguir dar conta de tudo isso, e precisa disseminar esse... Bom, infelizmente, o que nós temos observado é que o Brasil tem se desenvolvido também nesse sentido, quer dizer, aquela situação antiga de se ter algumas capitais, né, a gente tem notado que muitos jovens médicos têm buscado especialização em centros universitários e depois eles têm obtido êxito e condições para instalar programas. Eu acho que isso vai criar no Brasil uma situação como por exemplo, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, em que existe uma série de centros, né? E isso, é claro, que em última análise vai beneficiar muito a população. Então, eu acho que esse recado hoje foi trazido de uma forma interessante, nós pudemos debater, cumprimentar o Dr. Fábio por esse programa realmente de muita excelência que é realizado no Instituto do Coração, e convidar, né, os nossos internautas a continuarem conosco. E se alguém tiver algum conhecido em situação próxima do que nós conversamos hoje, qual seria o encaminhamento, doutor Fábio, para esses pacientes? O Instituto do Coração, o INCOR, que todos conhecem lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, ele tem um programa, como nós estamos dizendo, ativo sobre isso. E tem todas as fases do programa, desde o atendimento inicial até o atendimento durante a fase de espera para o transplante, durante a fase hospitalar da realização do transplante e no pós-operatório. Então, se houver algum interesse de algum colega médico que queira referir algum paciente que ele julga nesta fase, ou mesmo de indivíduos que se julgam incapacitados, com problemas pulmonares e de difícil controle, podem procurar o Instituto do Coração. Eu vou dar o telefone. O telefone é 3069-5248. Né? Tá, é da Secretaria do Grupo de Transplante. E lá o paciente será atendido, um médico poderá fazer essa pré-avaliação. A gente sempre pede para o encaminhamento de alguns dados clínicos para ver como o paciente está, e depois ele passa a ser atendido. Muito bem. Então, nós ficamos por aqui. Foi um prazer tê-los aqui conosco no nosso Medicina Moderna. Espero que vocês façam uso da nossa programação, todos os nossos programas, e que na semana que vem estaremos de volta tratando de mais algum assunto, mais algum tema de interesse em medicina, em saúde, de uma forma como nós tratamos, de uma forma uma conversa informal, trazendo sempre especialistas de reputação e renome. Até semana que vem. Muito obrigado.